Manual do cliente. É um termo que a gente escuta muito por aí, mas a maioria das pessoas não sabe nem o que é e nem como colocar em prática, né? Nesse vídeo nós vamos falar como nós implementamos o manual do cliente aqui no escritório e como ele nos ajuda no nosso dia a dia. Até de acordo com a nossa experiência também, o que precisa conter nele para que ele realmente funcione. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Que você vai receber nossos vídeos. Você lembra por que a gente começou a fazer esse manual do cliente? Você teve alguma história marcante em relação a isso? Eu acho que a gente começou a ficar incomodado porque a gente tinha muito cliente que não tinha uma visão do todo. Ficava toda hora perguntando o que ia acontecer, né? O que é essa etapa? O que vem depois? Qual que é etapa tal? Qual que é etapa tal? E a gente falou, cara, a gente precisa criar um documento que mostre isso de forma clara para ele, que ele entenda todas essas etapas, né? Até porque essas etapas, elas estavam descritas no nosso contrato. Mas contrato não é uma coisa bonita, uma coisa visual, uma coisa que tem ali uma identidade, né? É um contrato. Então, a gente realmente pensou em deixar... Convenhamos, tem gente que nem lê contrato, né? Muita gente não lê contrato. Então, a gente pensou em realmente criar um arquivo que ficasse visual e que tivesse ali descrito todas as etapas que iriam acontecer no projeto. E um detalhe também, na nossa proposta, isso também está descrito. Mas a proposta é uma coisa que o cliente recebe lá no começo. Depois que ele fecha o contrato, ele nunca mais abre aquele arquivo. Então, por isso que é importante a gente reforçar as coisas nos momentos corretos. Ele acaba sendo um item que ajuda até a gente na autoridade, né? Principalmente porque a gente tem cliente que às vezes quer atropelar as coisas. Aí ele quer fazer a etapa uma etapa antes da outra, o que vem agora? Não, mas eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, não. A gente tem que seguir o nosso processo de acordo até com o documento que nós enviamos para você. Exato. Então vamos começar do começo. O que é o manual do cliente? O que precisa conter nesse arquivo? Ele é basicamente uma descrição de todas as etapas que vão acontecer dentro, né, de um projeto, com tudo escrito, o que tem, o que significa aquela etapa, o que você vai entregar, o que o cliente vai receber, qual é o prazo para aquilo acontecer. Até a questão de prazo, a gente não coloca exatamente o prazo, a gente coloca prazo de acordo com o contrato, porque dependendo do projeto tem um prazo específico. Existem projetos comerciais menores que a gente tem um prazo muito mais rápido do que uma casa inteira, por exemplo. Então, pra gente não ter que ficar preenchendo vários arquivos por cliente, a gente tem um manual só, e aí o prazo tá só uma informação lá, seguir prazo conforme contrato. Mas é importante ter essa informação, porque daí se o cliente tiver essa dúvida, ele vai abrir o contrato e vai ver o prazo que foi descrito ali. A gente brinca que é um dos documentos que ajudam muito a gente a educar o cliente, né? Então ele vai servir como um documento didático nesse sentido. Então ele vai ter a função de acompanhamento. Exato. E aí, esse arquivo também, além de contar toda a descrição e a informação do prazo, a gente coloca também questão de quantas alterações podem existir dentro de cada etapa, porque a gente limita isso em projeto, né? Na parte do nosso contrato tem ali tantas alterações para a parte do estudo de planta, tantas alterações para o 3D, então isso também está descrito nesse documento. E uma questão importantíssima, está descrito sobre o serviço separado, né, da parte de obras. Eu acho que isso também foi um ponto bem importante, assim, porque muito cliente no começo, a gente abriu o escritório, eles achavam que acompanhamento de obra estava dentro do nosso serviço de projeto. E aí, nesse documento também tá lá, serviço de obra, é um serviço separado, que é um contrato separado e tudo mais. Então, a gente deixa claro ali também que a parte de execução não tem nada a ver com o que foi contratado até o momento, né, da parte de projeto. Quando você deve apresentar o manual do cliente, né? Quando você deve entregar esse material? Como a Gabi comentou antes, a gente vem mostrando todas as etapas para o cliente desde o começo, né? Desde a primeira reunião que a gente faz com o cliente, a gente vai mostrando todas essas etapas, né? Desde o arquivo de proposta, isso está escrito. Que é exatamente o que vai estar lá no documento do manual do cliente. Porém, a gente envia mesmo esse material quando o cliente fecha. Então, a gente tem um e-mail de boas-vindas e junto desse e-mail de boas-vindas, a gente encaminha esse material por e-mail e também manda por WhatsApp, né? Para ele ter sempre fácil acesso a esse documento, né? Normalmente, todo cliente, a gente cria um grupo no WhatsApp do cliente ou clientes, quando é um casal, por exemplo, junto com toda a equipe do escritório. Tem o meu número, do Ralph, da líder,
dos outros funcionários, é um grupão mesmo. E aí dentro desse grupo a gente também deixa esse arquivo e a gente fala, olha, a gente vai colocar esse arquivo aqui, porque daí se você tiver qualquer dúvida e não lembrar qual que é a próxima fase, você tem fácil acesso aqui para encontrar as informações. Se a gente for pensar no manual como um documento, né, e pensar quais são os problemas que ele vai ajudar a gente a resolver, eu diria o seguinte, relacionamento. Por quê? Imagina só, o seu cliente para de ter aquele monte de dúvida, aquele monte de entrave, aquele monte de coisas que ele quer isso antes, aquilo depois e tal. O exemplo que a Gabi deu sobre a obra também, né, para valorizar os demais serviços, né? Ele então, educa o cliente. Relacionamento é tudo nesse sentido, e esse documento ele ajuda muito no nosso relacionamento com o cliente. A gente sentiu uma diferença muito grande após o desenvolvimento disso, de realmente todo mundo ter as informações de fácil acesso e ficar de uma forma visual, porque, querendo ou não, a nossa área conta com muitos detalhes, são muitos processos, muitas etapas, e realmente o cliente fica perdido. Ele não entende, assim, principalmente clientes mais velhos, tá? A gente sente até essa necessidade maior para pessoas mais velhas, porque elas não guardam as informações que a gente fala, né? Hoje em dia, esse mundo, toda hora é uma coisa seguida da outra, e aí... Acho que isso é todo mundo. Mas assim, as pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade até de entender, assim, elas ficam perdidas. E aí a gente, tendo isso, a gente fala, olha, é só você olhar aqui. Aí às vezes ele fala assim, eu olhei no manual, a gente terminou aqui a etapa do 2D, então a próxima fase é isso, e aí o executivo, o render vem só depois, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Mas o executivo, mas a planta, mas não sei o quê. Então eu senti muita diferença nessa questão de educação do cliente mesmo. Eu entendo assim, quando a pessoa contrata o arquiteto, ela quer chegar na etapa do 3D. Nossa, rápido, todo mundo quer 3D, quer render, quer isso, quer aquilo. E realmente é uma etapa que é linda, que você vê o projeto desenvolvido, que o seu sonho começa a tomar forma, né? Mas pra gente chegar nessa etapa, tem muitos outros processos antes, né? Então, o cliente fica ansioso e o manual vai ajudando nessa ansiedade. Ele vai vendo, eu venci etapa 1, tô indo pra etapa 2, tem etapa 3. E detalhe, etc. Ele chega na etapa do 3D, ele quer ir pra obra. Ele esquece que tem um executivo no meio do caminho. Né? Ele acha que já tem um 3D, eu vou pegar esse 3D e vou fazer uma mágica, o apartamento vai estar pronto, a casa vai estar pronta. Então é realmente essa questão de relacionamento que o Ralph comentou. Outra questão que ajudou muito e que a gente especifica nesse documento é a parte de visitas em lojas. A gente deixa ali especificado uma visita para cada item, para também não virar aquela coisa infinita, porque senão tem cliente que quer que a gente faça 10 visitas. Eu quero ver marcenaria, eu vou em 10 empresas. E não é assim que funciona, né? A gente não tem como fazer visitas ilimitadas. Então isso também tá especificado e também o momento em que essas visitas têm que acontecer. Porque, vou dar um exemplo que é uma coisa que acontece muito, às vezes, que o cliente fica meio no timing errado da coisa. Pra gente fazer um executivo, é importante a gente já ter definido iluminação, louças e metais e revestimentos. Eu falo que essas 3 visitas, elas são, assim, fundamentais para a elaboração do executivo. Porque como que eu vou fazer um projeto executivo, paginação dos revestimentos, se eu não tenho o revestimento escolhido? Ou eu vou colocar um revestimento do 3D e depois o cliente vai comprar outro e ele vai ficar sem essa paginação, ou eu vou ter que fazer o executivo, não colocar essa informação e lá na frente fazer depois, então eu vou ter um retrabalho. Então a gente define com o cliente, isso está especificado no manual, de que as visitas desses itens, elas vão acontecer antes da elaboração do executivo, para que quando eu faço meu executivo, essas informações já vão da forma correta. Então, é essa parte de educação que a gente fala, isso tá escrito, então o cliente sabe que, tipo, a escolha do sofá e da cadeira, tudo bem a gente fazer depois do executivo, porque a gente ali coloca o tamanho da mesa, mas eu não preciso colocar o modelo exato da mesa que vai ser colocado, porque isso é indiferente, não vai mudar a obra ele colocar uma mesa com o canto arredondado e uma mesa com o canto reto, retangular, entendeu? Ele definindo ali o tamanho, beleza. A cadeira, se vai ser uma cadeira de madeira, de estofado, tanto faz também. Não é isso que vai fazer uma mega diferença, né? Na questão técnica, eu digo. Então são esses detalhezinhos que, querendo ou não, ajudam muito nesse processo todo, né, do projeto. Puxando um gancho aqui com o que a Gabi tá falando, eu acho que o manual do cliente, ele apresenta de forma clara os pontos
pontos importantes ou limitantes de uma etapa para outra, né? Então, isso ajuda no contexto todo, porque o cliente sabe que, eu tô na etapa tal, eu tenho que resolver essas questões que são ali as lições de casa dele, né? Onde ele tem que participar, gastar colocar energia e tal. E o que é limitante para ele para a próxima? É uma aprovação, é uma visita numa loja, o que que é? Vai tá descrito lá direitinho, até para ele conseguir se organizar também, para ele poder participar disso tudo junto com a gente, já que o projeto, ele é feito ali a 4 mãos, né? Todo mundo trabalha, né? Obviamente que o trabalho é muito mais nosso, mas o cliente também tem que participar. E outro ponto que a gente cita no nosso manual é sobre o WhatsApp, que é um assunto, às vezes, polêmico também Bastante. na nossa área, mas a gente coloca limitação de horário para mandar mensagem, a gente tem isso em contrato, no e-mail de boas-vindas a gente escreve sobre isso. Então, a gente deixa muito claro, assim, que a gente dá o suporte no WhatsApp, mas não é aquele oba-oba também que vai mandar mensagem 1h da manhã e achar que a arquiteta aqui vai ter obrigação de responder 24 horas por dia. Então, isso também tá escrito, tá ali todo certinho para que não tenha complicação. Porque parece que não, tá? Mas a gente já teve problema com isso com o cliente, mandar mensagem de madrugada e das 6h da manhã do dia seguinte achar que a gente tinha que ter respondido. Até porque a gente tem equipe aqui dentro do escritório, né? E eventualmente pode ser um item que foi resolvido com outra pessoa, por um dos arquitetos da equipe. Eu vou precisar conversar com ele para eu dar tô uma no resposta, meu ou horário esse arquiteto vai ter que dar a E eu resposta. tô no meu horário de descanso, eu não tenho obrigação de responder mensagem à noite. Às vezes obrigação. a gente tem que abrir algum arquivo, falar com algum fornecedor, enfim. Então, é uma mensagem pra gente ficar resguardado nesse sentido. Em resumo, tudo a gente coloca descrito nesse arquivo. Então, ele realmente é um arquivo para até como precaução pra gente, né? Ele é basicamente os itens principais de contrato de uma forma bonitinha que o cliente consiga acompanhar e visualizar. E importante, gente, nesse arquivo tá tudo de forma simples, clara e direta. Então não é para ficar enchendo linguiça nesse tipo de arquivo. Ele tem que passar a informação e ela tem que ser absorvida de forma fácil pelo cliente, né? Para ajudar a gente. Então, ele tem que ser simples, claro e direto. E às vezes pode parecer um arquivo meio bobo, tipo, pra que eu vou fazer isso? Já tem no meu contrato. Mas assim, é aquele arquivo bobo que faz a diferença no contexto final. E eu garanto para vocês que é um arquivo que também vai demonstrar para o seu cliente autoridade e profissionalismo, organização. São várias questões que são agregadas ao entregar um manual do cliente. Que ele vai realmente mostrar que você tem processos e que quem dita as regras do projeto é você. E às vezes para você que reclama que os clientes são difíceis e tal, se você quiser ter autoridade, eu diria que esse é um dos arquivos essenciais para você ter dentro do seu escritório.